Lavões FM. Desporto. Então cá estamos para mais uma análise de todo o fim de semana esportivo do futebol do Distrito de Viseu. Um fim de semana que trouxe alguns resultados que podem interessar para as contas finais dos diversos campeonatos. Inclusive este fim de semana no futebol de 7 tivemos o fim da primeira fase do campeonato sub-13 e do campeonato sub-12 nas diversas séries. No futebol de 11 já tivemos resultados, ou estamos a caminhar a passos largos para o fim das primeiras fases e já tivemos resultados que colocam algumas equipas fora das corridas de acesso à fase final. Mas e na análise individualizada propriamente dita, no campeonato de júniores na Zona Norte foi uma jornada que trouxe uma surpresa. O líder até o momento e atual Viriatos deixou-se perder em casa contra a equipa do Crasto, que é uma equipa que ainda está na disputa pela fase final, que ainda tem possibilidades matemáticas, apesar de neste momento ser se calhar o menos favorito a marcar presença nessa fase final. Esta equipa do Crasto, se calhar também por ter sido um jogo de vida ou morte para esta equipa, puxou dos galões e venceu a equipa dos Viriatos, que liderava a prova até ao momento, por 2-1 em casa deste candidato e trouxe mais emoção a todo o campeonato, visto que também Lamego e Penalva de Castelo venceram e assim continuam 4 equipas na luta pelos 2 lugares. Uma equipa que ficou arredada foi a equipa de Sinfãs este fim de semana, perdendo com a equipa do Lamego, já com poucas possibilidades, mas ainda algumas pequenas possibilidades, mas desta feita neste fim de semana deixou de ter qualquer possibilidade de marcar presença na fase final. No campeonato de júniores na Zona Sul foi um fim de semana dentro também da normalidade, com mais uma vez os 3 primeiros a vencerem os seus adversários. Se calhar de surpresa para o facto do resultado do Lusitano de Domingos, que costuma apresentar alguma diferença no número de golos que tem nos seus jogos. Esta feita em Mortágua apenas vence pela margem mínima e por 3-2. Uma equipa que até a semana passada não tinha sofrido golos e neste fim de semana sofrer 2 golos, se calhar um bocado de surpresa para essa situação na equipa do Lusitano, mas uma equipa do Lusitano já com a garantia que vai marcar presença na fase final, se calhar também numa tentativa de rodar alguns jogadores e de dar oportunidade a outros, se calhar com um resultado que não espelha o trajeto até agora, mas não deixa de ser uma vitória e mais 3 pontos para a equipa do Lusitano. E, de resto, Tondela e Represenses com mais 3 pontos, com 2 vitórias esclarecedoras por alguma margem, adiaram por mais uma semana a decisão pela segunda fase. E essa decisão pode ter e terá certamente contornos importantes no próximo fim de semana, pois vão-se defrontar o Lusitano de Vilmoinhos e a equipa de Tondela. E no caso de algum resultado menos positivo para a equipa de Tondela, quem pode aproveitar este facto é a equipa de Represenses, que vai defrontar o último classificado, a equipa Santa Comadense, e perspectiva-se também uma vitória aqui da equipa de Represenses, que pode então alternar de posição com a equipa de Tondela na próxima fase. Passando agora para o escalão de juvenis, este fim de semana, um fim de semana extremamente decisivo, com 2 jogos entre equipas dos 5 primeiros lugares da tabela classificativa. Neste fim de semana, a equipa de Viriato e de Sinfãs tiveram um revés e depois perderam contra 2 adversários diretos na luta pela fase final. Se a equipa do Crasto, que é o primeiro e com esta vitória que conseguiu este fim de semana, garante matematicamente e o lugar na fase final, a equipa do Sinfãs foi perder a casa do Oliveira de Frades e deixa as contas pelo segundo lugar ainda em mais rebuliço, visto que neste momento temos 3 equipas com 43 pontos. Quem acaba por aproveitar estes deslizes de Sinfãs e Viriatos é a equipa de Drides, que no derby com o Santa Cruzense venceu por 3-1, consolidou o segundo lugar, tem neste momento mais 3 pontos que os seus 3 adversários, não pode descurar então nos próximos jogos, visto que tem aqui se calhar alguma vantagem relativamente às outras 3 equipas, Viriatos, Oliveira de Frades e Sinfãs, e se a equipa do Drides conseguir não perder mais pontos, poderá aproveitar a vantagem que tem neste momento e acompanhar a equipa do Caraste na segunda fase. No escalão de juvenis no campeonato da Série Sul, uma jornada que era importantíssima para a equipa de Tondela, visto que os seus adversários diretos iriam folgar. E a equipa de Tondela, com alguma dificuldade, conseguiu bater a equipa do Mortágua. A equipa do Mortágua, que também esteve bastante tempo na luta pela ida à fase final, que deixou de pertencer ao grupo dos que podiam marcar presença nessa segunda fase no fim de semana passado, mas a trazer grandes problemas à equipa de Tondela
mas mesmo assim a equipa Tondela vence e recupera o primeiro lugar da tabela classificativa por troca com o Académico de Viseu. E neste momento temos um campeonato, apesar de Lusitano de Vilmoinhos ainda ter possibilidades de estar presente na segunda fase, já são 5 pontos que tem de atraso para o segundo classificado Académico de Viseu. E estamos a 3 jornadas do fim, e a equipa do Tondela e do Académico de Viseu que ainda terão que se defrontar, mas quererão não deixar fugir a vantagem que tem sobre esta equipa do Lusitano de Vilmoinhos. No campeonato de iniciados tivemos também uma jornada decisiva que pôs também frente a frente dois adversários diretos, a equipa do Crasto contra a equipa dos Viriatos, e a equipa do Crasto, que é o líder atual deste campeonato de iniciantes da Zona Norte, venceu esta equipa do Viriato e deixou em posição complicada para atingir a segunda fase, visto que também a equipa do Rezende, um derby do norte do distrito, a equipa de Sinfãs, conseguiu vencer por 2-0, conseguiu alargar a distância que tinha para a equipa de Viriatos, que neste momento é de 4 pontos. Sim, será a 3 jornadas do fim, já muito complicado para a equipa dos Viriatos recuperar estes 4 pontos que tem de desvantagem para estas duas primeiras equipas, que mais jornada menos jornada marcarão, assegurarão o lugar que tem neste momento. A equipa do Crasto, inclusive, se vencer no próximo fim de semana o Viseu e Benfica B, também assegurará já matematicamente o primeiro lugar da tabela classificativa. E para terminar o futebol 11, num campeonato onde já as grandes decisões já estão desde o fim de semana passado encontradas, neste momento apenas para cumprir calendário, os dois líderes, Pinguinzinho e Tondela, venceram os seus adversários este fim de semana sem grande dificuldade e continuam nos dois primeiros lugares com cada vez maior distância relativamente aos perseguidores. Um fim de semana que também teve aqui um jogo, se calhar com algum interesse para quem gosta de futebol e quem gosta de se aperceber da evolução dos jovens jogadores do distrito, que foi um jogo entre o terceiro e o quarto classificado, Represenses B contra a equipa do Mangual, um jogo que terminou empatado a 2 bolas entre terceiro e quarto classificado. Deixando agora o futebol 11 e passando para o futebol de 7, tivemos um fim de semana de decisões e na Série A, como tenho vindo a dizer desde algum tempo esta parte, para mim o campeonato mais interessante e mais emotivo de todo o futebol de 7 do distrito de Viseu, e foi um campeonato que trouxe algumas mexidas e inclusive uma equipa que no fim de semana passado estava em segundo lugar, acaba este fim de semana por baixar ao terceiro lugar e ficar de fora da decisão pelo título de campeã escalão de sub-13. A equipa do Doriz, que acaba por morrer na praia, por assim dizer, defrontou outro candidato, a equipa do Oliveira de Frades, e estas duas equipas acabaram por empatar. Foi um resultado que a equipa do Oliveira de Frades acabou por sair beneficiada, visto que tinha mais um ponto na tabela classificativa, e também o outro candidato, Nunes Pereira, que venceu o último classificado Santa Cruzense e consegue terminar o campeonato em primeiro lugar com 37 pontos. Será então motivo um bocado de desespero para a equipa do Doriz estar tão perto de conseguir o objetivo de passar para a segunda fase de apuramento campeão e terminar desta forma. Assim um pouco, se calhar os dirigentes e o próprio treinador não estando a contar muito com este desfecho, mas é assim o futebol, e acaba então Nunes Pereira e Oliveira de Frades por garantir a segunda fase deste campeonato. Passando para a Série B, um campeonato também que ainda tinha uma decisão pendente e uma decisão que acaba, ou melhor, a última vaga que estava livre, acaba por ser ocupada pela equipa do Crasto, que venceu a equipa dos Viriatos por 4-1. Um facto curioso, este fim de semana, em 4 diferentes escalões, a equipa do Crasto e dos Viriatos a defrontarem-se no escalão de júnior, juvenis iniciados e infantis sub-13, e todas as vitórias, curiosamente, a penderem para a equipa do Crasto, neste caso concreto do sub-13. É uma vitória que dá a vaga de ida à segunda fase para apuramento de campeões da equipa do Crasto, que conseguiu terminar à frente da equipa do Viseu e Benfica B. Na Série C, sem uma jornada totalmente para cumprir calendário, sem grandes decisões, inclusive apenas uma alteração na tabela classificativa entre Dinamo da Estação e Viseu 2001. O Dinamo da Estação estava em quarto lugar até este fim de semana, e com esta vitória que consegue ser o penal de Castelo e com a derrota do Viseu 2001 frente ao líder Represenses, acaba por baixar e ir disputar a pool dos quartos classificados, e seguem então Represenses e Lusitano de Vilmoinhos para a segunda fase de apuramento de campeão.
Para terminar no Sub-13, Série D, também mais um fim de semana de apenas cumprir calendário, onde a equipa do Pinguinzinho conseguiu então terminar no segundo lugar, como já o tinha atingido de algum tempo esta parte, com uma goleada expressiva sobre a equipa de Mangualde, que termina no último lugar desta série. E passando agora para os escalões de Sub-12, do escalão de infantis no escalão etário de Sub-12, um fim de semana que também foi o término da primeira fase, que acaba por coroar, por assim dizer, a equipa da Casa Benfica de Viseu e do Lusitano de Vilminhos, que terminam nos dois primeiros lugares. A equipa do Viseu Benfica ainda com algumas esperanças de seguir para a segunda fase, mas este fim de semana, com a derrota que sofreu frente ao líder e com a vitória do Lusitano de Vilminhos por 8-0 frente ao líder da estação, o campeonato acaba em sim para a equipa do Viseu e Benfica. Será então discutido agora entre Casa Benfica de Viseu e o Lusitano de Vilminhos, mais as equipas da Série B. Na Série B também um campeonato onde as grandes decisões já se encontravam há já algum tempo esta parte, mas é apenas para cumprimento de calendário e também definição do primeiro lugar. A equipa do Represente, que terminou este campeonato apenas só com vitórias, 18 jogos, 18 vitórias. No último jogo, frente ao segundo classificado Pinguinzinho, vence por 7-0 e garante assim o primeiro lugar da prova, e sendo que Presença e Pinguinzinho seguem para a segunda ronda para apuramento campeão, então com a equipa da Casa do Benfica de Viseu e o Lusitano de Vilminho. Para terminar a análise deste fim de semana, apenas a referência ao campeonato de Benjamins Sub-10, que teve este fim de semana o desenrolar da 20ª jornada, ainda 3 jornadas do fim da primeira fase. E esta jornada a equipa do Viseu Benfica deixou surpreender por um adversário que está na parte terminal da tabela classificativa, a equipa do Académico Viseu. Surpreendeu esta equipa do Viseu Benfica, que tem legítimas aspirações de seguir para a segunda fase e encontra-se neste momento no segundo lugar, mas neste derby a vitória sorteia então para a equipa do Académico Viseu. E então a equipa do Viseu e Benfica, com esta derrota, a perder o primeiro lugar para a equipa do Pinguinzinho, que foi ganhar a casa do Dinamo da Estação. E outros dois resultados importantes foi a vitória do Crasto sobre a equipa de Voselenses, que o fez ascender ao terceiro lugar por troca com a equipa do Oliver de Frades, que perdeu em casa com o Lusitano de Vilminhos, então baixou para a quarta posição, e a luta pelo terceiro lugar aqui é importante, visto que poderá dar vaga para a segunda fase de apuramento de campeão. E então, para terminar, apenas a 20ª jornada da Série B do Campeonato Sub-10, onde a última vaga foi preenchida este fim de semana, e foi preenchida pela equipa dos Pestinhas de Tondela, que no jogo decisivo para estas duas equipas, ou melhor, no jogo decisivo entre Pinguinzinho e Pestinhas com a vitória que consegue, garante assim o segundo lugar e matematicamente acompanha já representantes na segunda fase para apuramento de campeão, e estas 3 últimas jornadas serão meramente para cumprimento de calendário, visto que então a decisão que faltava ficou preenchida este fim de semana pela equipa dos Pestinhas. Portanto, foi assim então mais uma breve análise por todos os campeonatos que sucederam este fim de semana na Associação de Futebol de Viseu. No próximo fim de semana teremos então o arranque da segunda fase do Campeonato de Benjamins Sub-11 e certamente outros motivos de interesse dos diversos campeonatos que caminham então a passos largos para a reta final das primeiras fases. Ainda assim, mais uma análise então, um abraço e até para a semana.